E aí, pessoal, vamos em frente no nosso de ajustagem mecânica. Hoje vamos para a aula 3, ferramentas manuais. Então, o objetivo dessa aula é mostrar o princípio de funcionamento e manuseio dos tipos de ferramentas manuais, certo? Então, nós vamos falar dos bedames, talhadeiras, tesoura, vazador, martelo. Certo? A bibliografia principal são esses dois aí, certo? De ajustagem para o curso técnico mecânico do governo do estado do Ceará e a parte do Senai profissionalizante aqui em mecânica. Então, o bedame e talhadeira é uma ferramenta de aço forjado, temperado, usada para o corte de materiais a frio. A ação cortante do bedame e da talhadeira deve-se à ação da cunha formada por sua superfície, essa cunha aqui, ó. O ângulo de ponta dessas ferramentas varia de 35 a 70 graus, conforme o material a ser cortado. E o ângulo formado pelo eixo da ferramenta com a superfície biselada dá maior ou menor profundidade de corte. Então, é bastante comum o uso dessas talhadeiras, né, desses bedames, na construção civil. O bedame é usado para bicanais ou biselar superfícies grandes, por ser mais estreito que a talhadeira, ou ainda como operações preparatórias para a talhadeira. Certo? E nós temos também a tesoura, que a gente chama de guilhotina, ou tesourão, né? E a tesoura normal, que é utilizado mais para cortes de chapas, também bastante utilizado nas oficinas mecânicas, certo? Como ferramental de oficinas mecânicas. Então, é uma ferramenta de aço forjado com a finalidade de cortar chapas, com espessuras variadas de acordo com o porte da tesoura, tesourão ou guilhotina. O vazador é uma ferramenta de aço forjado, temperado, utilizada para fazer furos em chapas. Então, aqui você faz N furos com as chapas. Ouro, borracha, papelão. Ocorrem casos em que o vazador possa ser classificado entre os punções. Certo? Então, punções é o que a gente vai ver agora. A punção é uma ferramenta auxiliar em aço tratado, termicamente, normalmente com comprimento com 120 milímetros e possui um corpo cilíndrico, às vezes é cartilhado, ou de forma prismática, com uma ponta numa das extremidades, possuindo um ângulo variável conforme a aplicação. Por exemplo, o punção de marcar tem um ângulo de ponta de 60 graus, o punção de centrar de 90 a 120 graus, para deixar uma calota cônica que permita a centragem da broca, por ocasião de furação de peças ou apoio de compasso. Então, o punção, ele é muito utilizado, certo? Principalmente para você funcionar os pontos onde você vai furar a peça, certo? Então, você tem uma chapa, do qual você vai utilizar uma broca para furar essa chapa, ou esse material, esse perfil. Então, para que a broca ela não fique sambando, ela não erre, certo? No ponto ideal que você solicitou para que seja feito o furo, você vai utilizar um punção, onde você vai marcar com o martelo, certo? Ele tem essa função. Também você tem funções de saca-pino, certo? Mas a maioria utilizada é esse punção de centrar, certo? Muito utilizado nos serviços de ajustagem mecânica. Martelo. Ferramenta de impacto construída de aço carbono ou aço forjado temperado e revenido preso por um cabo de madeira. Os martelos se caracterizam pela forma e peso. Quanto à forma, ela pode ser martelo de bola, usado para arrebitar, para cravar extremidades de pinos e para formar pequenas peças. E martelo de pena, usado para peças que possuem cantos vivos e podem ser de pena reta ou pena cruzada. Então, aqui nós vemos N tipos de martelos, certo? E vocês já viram muitos deles, né? Lembrando que, vale salientar, esse tipo de martelo de borracha ou nylon, ele também é conhecido como macete, que eles são martelos quando usados para dar um acabamento final, né, na estrutura, guiar a estrutura ali, certo? Então, ele é bastante utilizado também, certo? A gente chama de macete. Quando você trabalha com rolamento, com polia, que necessita você bater, né? Você utiliza esse tipo de martelo, certo? Na próxima aula, a gente vai ver os instrumentos de medidas, réguas e fitas graduadas, paquímetros, micrômetros, goniômetros, relógio comparador. Lembrando que a gente vai ver apenas num sentido básico,
em que a forma de medição de cada componente desse aqui vai ser feito em um módulo específico para eles, que é o módulo de metrologia dimensional. Ok? Então, até a próxima aula.